e adoremos e prostemo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Pode se sentar, glorificando a Deus no nome de Jesus. O texto, outra hora lido, fala na sua epígrafa sobre o salmista convida a louvar e a celebrar ao Senhor. Então o texto lido do primeiro verso até o 6 é um convite para as nações servir e adorar ao Senhor, mostrando ali a grandeza de um Deus todo poderoso e soberano. No verso 6, o convite é mais reforçado, que começa dizendo: ó, um alerta, vinde e adoremos e prostemos nós, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Ó, vinde, adoremos, ajoelhamos e louvamos diante do Senhor que nos criou. Ele nos criou, irmãos. No verso 7, porque Ele é o nosso Deus, com toda certeza, e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se ouvirdes, finalizando o verso 7, se ouvirdes. Aí o texto traz uma afirmação dizendo: se ouvirdes, hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O salmista, ele está trazendo um relato, uma lembrança do povo hebreu lá no deserto, debaixo de um chamado, debaixo de uma voz, mas que estava com o coração endurecido, principalmente quando eles ouviam a voz de Deus. Interessante é que o salmista, no convite, ele vai dizer: ó, vinde, adoremos e prostemo-nos. E prostrado nós vamos louvar ao Senhor, ou diante do Senhor, aquele que nos criou. Como assim aquele que nos criou? Porque antes que tudo viesse a existir,
A Bíblia Sagrada vai dizer: é no princípio de tudo acontecer, no princípio, no início. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis. Do capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ouvir dizendo assim: e disse Deus. No capítulo 3 de Gênesis vai estar escrito: e disse Deus. No capítulo 1 de Gênesis, até o versículo 29, vai estar escrito: e disse Deus, por 9 vezes. E no versículo 3, Deus está dizendo: e disse Deus, haja luz. Chega de tanta treva. Na sua criação, a voz de Deus está ecoando em um sistema, em um mundo, em um lugar que não havia forma, era vazio. E ele vai dizer no versículo 6: e haja água e expansão. Aí Deus vai dando, vendo que tudo é bom, e pela terceira vez Deus vai dizendo: e haja. E disse Deus, haja separação entre as águas. Por 9 vezes Deus vai dizer: e disse Deus. E cada vez que Deus vai falando, algo vai acontecendo. Cada vez que Deus vai falando, algo vai passar a existir. Aquilo que não existia, aquilo que não tinha, pela voz de Deus, está passando a existir. No capítulo 1 de Gênesis, e o versículo 26, Deus vai dizer: façamos. Ele não está só, ele é a Trindade, está com o Filho do lado. Os anjos, as miríades de anjos, estão ao seu lado, acima do seu trono, dizendo santo. E ele vai dizer: façamos o homem do pó da terra, a nossa imagem e semelhança. Aí Deus cria o homem. Ele passa a existir. Aí o salmista, quando ele vai escrever o texto, ele está lembrando da criação de Deus. Ele está lembrando da humanidade criada por Deus. E ele está dizendo: ó, vinde e adoremos, ajoelhamos e louvamos ao nome do Senhor, aquele que nos criou. Deus te criou para adorar Ele. Deus te criou para você louvar, ajoelhado, e prestar louvores a Ele. Mas o salmista está lembrando de uma geração que Deus criou para o adorar. Ele vai dizer: como que isso aconteceu? Foi pela voz de Deus que as águas existiram. Foi pela voz de Deus que veio à terra um lugar seco.
Foi pela voz de Deus que veio a luz. Foi pela voz de Deus que veio as estrelas. Foi pela voz de Deus que o céu se formou. Foi pela voz de Deus que fez os seres viventes, os animais, as bestas feras. Foi pela voz de Deus que veio a lua para iluminar a noite, o sol maior para iluminar o dia, as estrelas. Foi pela voz de Deus que a humanidade passou a existir pela voz. Mas essa voz, irmão, ela não está encoída, ela ainda continua ecoando. Ela não cessou, ela continua bradando alusivamente aos nossos olhos, ao nosso coração, ao nosso ouvido. Ela continua todos os dias. Só que por um certo período de tempo, a única voz que ecoava da terra ao céu era a voz do povo hebreu, dentro do Egito, sendo escravizado por Faraó. E Deus lá do alto ouve a voz do povo gemendo, e pensa que não, Moisés está subindo ao monte Moriá. Aí parece que eu vejo Deus dizendo: vai chegar o tempo da minha voz ecoar, e não vai ser, meu Deus do céu. Não vai ser para Faraó dar credibilidade, não vai ser para Faraó me adorar, não vai ser para Faraó ser livre, ser liberto. Ainda que Faraó vai ouvir a minha voz, mas tem um manto entre eu e Faraó. Quanto mais ele ouvir a minha voz, mais o coração dele vai ser endurecido, mais o coração dele vai ser travado. Mas Deus, aleluia, ele está por intermédio de uma sarça. E Moisés observa, quando ele aproxima, o que é que sai da sarça? Não é a voz do homem, não é a voz da humanidade, é a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés, te conheço por dentro e por fora, tira a sandália dos pés, porque o lugar acabou de santificar. O lugar é santo, e lugar santo é lugar que Deus fala, é lugar de adoração, é lugar que Deus entrega a vitória. Nobre Gilmar, sabe o que mais me intriga? É que quando Moisés desce ao Egito, Êxodo capítulo 5, no versículo 2, Moisés está de frente de Faraó, com toda a sua comitiva. E Moisés vai dizer para Faraó: o Senhor enviou-me a mim, para que você deixe o povo ir ao deserto, para que santifica ao Senhor. No versículo 2, Faraó vai responder para Moisés: quem é o Senhor? Porque eu não conheço e nem sei quem é a sua voz. Moisés vira as costas, e Faraó dá uma ordem para o povo: por causa dessa presunção de Moisés, vocês vão ter que trabalhar dropado, vai ter que dar quantidade de tijolo, e vai ter que ter a responsabilidade de juntar as palhas. O povo está frustrado com Faraó escravizando o povo. Só que tem um erro de Faraó, que diante de Moisés ele vai dizer: eu não conheço quem é o Senhor, e nem sei como é a sua voz. Mas Deus vai ordenar a Moisés: fala novamente a Faraó, que se não liberar o meu povo, ele prepara para conhecer a minha voz. Ele prepara para conhecer a minha voz. A voz de Deus vai ecoar no Egito, vai chegar no coração de Faraó. Ele vai conhecer a voz de Deus, mas ele não vai ter alegria, ele não vai ser salvo, porque ele não conhece a voz de Deus Todo-Poderoso. Deus se manifesta no Egito, mandando as pragas, tira o povo do Egito, passa o mar vermelho, chega em Mara, bebe água amarga. O milagre acontece, a água fica doce. Continua-se a jornada.
Chega no deserto, aleluia, Moisés está no Monte Sinai. O povo está falando para Arão que Moisés não volta, que Deus não existe. Aí eles rebeliam, contraria Deus. Deus desce, quebra as tábuas da lei, dá o mandamento para o povo e diz: Moisés, continua a caminhada, continua guiando o meu povo, porque a finalidade é chegar no lugar da adoração. Mas tudo que ele chega é em Refidim. Lá está faltando carne, lá está faltando pão, e o povo murmura, e Deus manda cordonize, manda maná do céu. O povo se alimenta, fica robusto, adora, provê a alimentação, mas a caminhada não para. Dando sequência, passa por Horebe, chega no deserto de Sim, vizinho de onde eles tinham visto o milagre. De repente eles percebem que lá não tem água. Não tendo água, eles questionam: Moisés, cadê a água? Por que nós não ficou no deserto? Por que nós não ficou no Egito, que trouxe nós para o deserto para morrer com sede? Certamente vai morrer nós, nossos filhos, nossos animais. Aí quem conhece a voz de Deus corre o manto da oração e começa a falar com Deus. Esse povo está a ponto de me apredejar aqui hoje. Está murmurando porque não tem água e vai morrer os animais, os filhos deles. Está dizendo que mais antes ficasse no Egito. Aí a voz de Deus desce em Meribá. A voz de Deus desce em Meribá. Significado de Meribá: tentação e contenda, onde o povo estava sendo tentado e contenderam contra Deus. A voz de Deus fala com Moisés: passa à frente dos anciãos, convoca eles, chega lá na rocha, pega teu cajado que tu tocou no mar, toca na rocha, toca na rocha. O povo ouvia a voz de Deus, sim ou não? Sim ou não? Moisés fere a rocha 2 vezes e água com abundância. Rios de cachoeira de água com abundância vai jorrando. Torou vaso Teremante Kel Bekel me canto que banagaça. O povo vai saciando a sua sede, vai saciando a sede das suas crianças, seus animais, e olha para a rocha, que significa Jesus, que foi ferido na cruz do Calvário, está vertendo, e o povo está sendo saciado. Aí Deus lá no céu está observando e está dizendo: você está sendo saciado de água, não morre hoje, mas vocês murmuraram contra mim. Vocês falaram: está o Senhor comigo ou não está? Está o Senhor com nós ou não está nessa peleja? Por que o Senhor não deixou nós lá no Egito para morrer de sede com nossos filhos, nossos animais? Trouxe para morrer nesse deserto. Deus usou de bondade pelo período tipo. Toca na rocha, a água está vertendo, o povo está se saciando na água. E aí Deus do céu está olhando: perderam. Porque logo ali na frente, o lugar da promessa chama-se Canaã. O lugar da bênção não está aqui em Meribá, lugar chamado contenda e tentação. Meribá é só um lugar, só um processo para você ser aprovado por Deus na prova que Ele te confiou. Meribá é só para você continuar falando: graças a Deus estou nesse deserto, mas estou ouvindo a voz de Deus. Está faltando água, mas Deus fala conosco.
Está ameaçando de morrer nossas crianças, os animais estão passando sede. Mas Deus desce na nuvem de glória. Ele vem na coluna de fogo, Ele vem na nuvem do dia. Ele fala conosco continuamente. Está falando conosco, só que quanto mais o povo ouvia a voz de Deus em Meribá, quanto mais o povo ouvia a voz de Deus no deserto, mais eles murmuravam, mais eles indagavam, endurecia o vosso coração. Aí o salmista está com saudade dizendo: aleluia, glória a Deus, vinde e adoremos, prostemo-nos e ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. No verso 7, porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje é agora ouvirde a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi nos dias, aleluia, no deserto, em Meribá. O povo ouvia a voz de Deus, falando com Faraó, falando com Moisés, falando com Arão, mas endurecia o seu coração. Viu Deus fazer milagre extraordinário, mas quando Deus falava, eles endureciam o coração, e quem endureceu o coração morreu no deserto. Só entra Josué e Caleb, mas quem endurece o coração não alcança a vitória por completamente. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. O texto é um convite para quê? Para adorar, não é? E prostrado louvar ao que nos... O texto é um convite para nós adorar Ele, não é? Nós somos convidados para adorar, sim ou não? Só que quem é convidado para adorar? 3 coisas. 3. Primeiro, você tem que adorar. Segundo, prostrado, ajoelhado, você louva Ele. E terceiro, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Pastor Jorge, o senhor pegou pesado, quer dizer, como é que é isso? Eu tenho que aprender? Eu não aprendi ainda não? Não. Porque quem ouve a voz de Deus, algo diferente acontece. Uma vez que Deus fala, algo diferente acontece. Pastor Jorge, mas por quê? Eu já fui explosivo, eu tenho um chamado, eu tenho um foco, eu tenho um sonho, eu tenho uma promessa, já ouvi a voz de Deus, e porque ainda estou nesse estágio, não passei do processo de provação, aleluia, você já ouviu a voz de Deus, mas não está obedecendo. O segredo é ouvir e obedecer. Então nessa noite o convite é para você louvar o nome do Senhor, prostrado, adorar Ele, ouvir a voz dEle e obedecer a voz do Senhor. Quem aqui conhece a voz de Deus? Deixa eu descer. Vou concluir a mensagem agora. Quem conhece a voz de Deus? Olha, não brinca com esse negócio não, irmão, isso é sério. Baixa a mão em nome de Jesus. Quem conhece a voz de Deus? Olha, o povo está levantando a mão. Isso é sério. Você conhece a voz de Deus? Você sabe o que é a voz de Deus? Sabe? Hã? Jó 37 viu a voz de Deus, disse que ela era majestosa. Salmista no Salmo 29, todo o Salmo fala da voz de Deus. João, quando está na ilha de Pátio, ele diz que foi tomado em espírito. E uma voz falava atrás dele, dizendo: João, tudo que eu vou te mostrar, tu escreve. As 7 igrejas da Ásia, Tiatira, Filadélfia, Sarde, Pérgamo, escreve. E diz que ele olhou para ver quem falava com ele. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10. João vai dizer que a voz dele
era como a voz de trovão. Aí ele tem o cenário de Jesus glorificado, seus olhos com chama de fogo, seus pés como latão reluzente, seus cabelos brancos, sua boca com a espada afiada de 2 gumes. Aí no versículo 15, João diz que a voz dele era como a voz de muitas. Você conhece a voz de Deus? Voz de trovão, voz de muitas águas. Você conhece mesmo? Tem certeza? Jesus ainda antes de ser crucificado, ele faz um convite em Mateus capítulo 17 aos 3 mais chegados discípulos, e subindo ao monte, Jesus acaba de orar e ele transfigura, seu rosto resplandece, seus olhos brilham, e resplandecendo aparece Moisés, aparece Elias, e fala um com o outro. Pedro observando a cena, Pedro olha e diz: bom é estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma para Elias, e vamos ficar aqui. Quando Pedro acaba de falar que ele observa o cenário, diz que vem uma nuvem luminosa, e no meio da nuvem luminosa sai uma voz, e a voz está ecoando dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pedro ouviu a voz de Deus, Tiago e João também ouviu. A voz de Deus falou sobre uma nuvem luminosa. Ela veio como voz de muitas águas, ela veio como voz de trovão. A voz de Deus, irmãos. Se bradar aqui nessa noite e você ouvir ela, não endureça o vosso coração. Não é tempo de andar mais com o coração endurecido. Deixa para Faraó. Vamos ser compungidos, vamos ser coração aberto. Olha o que o salmista vai dizer em Salmo 46 e o verso 4. As nações se embraveceram e os reinos se moveram, mas o Senhor levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quem conhece a voz de Deus? O que Isaías viu na visão? Quem sabe? Você sabe o que ele viu? O quê? Um alto e sublime. Um alto e... Ele não viu isso aí? Aí no verso 2 do capítulo 6 de Isaías, diz que o sequetil ou sequetel enchia o templo. Aí no versículo 3, na visão ele vê 6 serafins sobrevoando acima do trono com 6 asas, cobre os pés, cobre as mãos, cobre o rosto, e sobrevoando eles vão dizer o quê? O quê? O quê? Agora eu lhe peguei. Você achou que ia me enganar? Não engana não. Por isso que eu falei, não levanta a mão quem conhece a Deus. Porque se os anjos estão dizendo santo, é porque ele conhece a voz do dono dele. Quem já ouviu a voz de Deus, rapidamente responde santo. Não consegue parar de dizer santo. Continua dizendo ele é santo, anunciando que ele é santo. Uma vez que você vê a voz de Deus, você toda a vida, por toda a eternidade, vai dizer que o Senhor é santo. O que é que os anjos estavam dizendo? 1, 2, 3, o que é que os anjos estavam dizendo? Estavam dizendo o quê?
Estava falando o quê? Falava o quê? Falava o quê? É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Só que Isaías não foi impactado de ver o trono, de ver o alto, de ver o sublime trono. Isaías não foi impactado de ver o sectel encher o templo, não. Ele também não foi impactado de ver o serafim. Ele não foi impactado de ver com 6 asas, cobrindo o rosto, o pé e voando, não. Isaías não foi impactado de ver os anjos adorando e dizendo santo, não foi. Como foi, pastor Jorge? Que Isaías foi impactado, está no versículo 4. Observando na visão. Aí diz assim: e os umbrais das portas. Fica de pé para nós finalizar, senão eu vou até meia-noite. No versículo 4, Isaías está observando e diz que os umbrais das portas se moveram, saíram dos seus lugares, moveram com a voz daquele que falava. Ai, 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 ai. Enquanto ele está vendo o alto sublime trono, tá normal. Enquanto ele vê o secretário encher o templo, tá normal. Enquanto ele vê o serafim dizendo santo, adorando, tá normal. Enquanto ele vê eles cobrindo o rosto, o pé e voando, tá normal. Mas quando ele vê a voz de Deus ecoando no trono, aí os umbrais da porta se moveram e diz que a casa era cheia de fumaça. Isaías ouviu a voz de Deus no céu, e quando ele ouve a voz de Deus, ele já enxerga que está em pecado, que os seus lábios não estão para adorar, que o seu coração não está para adorar, e que ele diz: ah, que vou perecendo. Ah, eu vou perguntar pela última vez: quem conhece a voz de Deus aqui? Quem conhece a voz de Deus? Conhece, irmão, de verdade? Uma vez que eu ouço a voz de Deus, do jeito que Isaías viu, a primeira coisa que eu enxergo é a minha iniquidade. E se eu estou com iniquidade, eu não posso estar adorando de qualquer jeito. Eu não posso estar falando de qualquer forma. Tem que ser santificado na presença da voz daquele que está aqui nesta noite. Pedro já falava: sede santo em toda a vossa maneira de ver, como o Senhor é santo. Jovens, sois fortes, já venceste o maligno, e a palavra de Deus até está em vocês. Mas tem que haver santificação. Para quem já ouviu a voz de Deus, vai passar a obedecer, porque o chamado é para fazer a diferença. Vamos ouvir a voz de Deus nessa noite? Vamos ouvir a voz de Deus de verdade, irmão? Vamos ouvir? Levanta a tua mão, deixa eu profetizar na tua vida. Vou profetizar. Enquanto eu profetizo, você recebe aí. Se é Deus nessa palavra profética, e se você tem um chamado para isso mesmo, vai haver uma manifestação na voz dele, você verá. Porque se a terra se derrete com a voz de Deus, se a voz dele é como voz de trovão de muitas águas, eu vou profetizar. Como Deus falou na vida de Abraão e fez pai de uma grande multidão, Deus vai falar na vida de algumas pessoas aqui. Como Deus falou com José em sonho, Deus vai voltar a falar com algumas pessoas aqui.
Como Deus falou com o escolhido Moisés lá em Moriá, Deus vai falar com algumas pessoas aqui. Sabe qual é o segredo de nós não descer em Moriá e fazer a obra de Deus? É porque o negócio não é nem Moisés ouvir a voz de Deus. É Deus falar, tira a sandália dos pés, Moisés, e Moisés não tirar. Mas Deus vai falar com alguns Moisés aqui. Ei, Moisés, chegou a hora. Tu já te aproximou da sarça perto do fogo. Chegou a hora de tu ouvir a minha voz. Tira a sandália dos pés, que o que eu tenho contigo é grande. Deus está falando com pessoas aqui agora. A voz dele desceu e vai encher a casa. A voz dele desceu e vai encher a casa. A voz dele desceu e vai encher a casa. A voz dele desceu e vai encher a casa. Ó Deus falando com algumas pessoas aqui. Ó Deus falando. Ó Deus falando. Ó Deus falando. Olha a voz de Deus. Quem conhece a voz de Deus, adora Ele. Quem conhece a voz de Deus, glorifica Ele. Levanta a mão mais alta, as duas. As duas. Quem ouve a voz de Deus e obedece, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te renovar aí agora. Só quem ouviu a voz dele nessa noite, Rabacatai emicavacal, enexta plou, bicai na vaca sé, irei mantibinar, cantorei managassé. A voz de Deus está sendo manifestada lá no fundo, lá atrás. Ei, não endurece o vosso coração. Deus está falando hoje. Tem ouvido? Tenha. Ouviu a voz de Deus? Então receba a presença dele. Rabacau Siminai me papau assé. Ayatobi cada bababa séria na cassé. Eriai o poplopocobicache. Enexefobi nai onde revagaçu. E o inai onde me antori camanagassé. Tô eu marcando vaso escolhido nessa noite. Tô eu separando escolhido nessa noite. Tô eu marcando ungido nessa noite. Tô eu mache. Enexafal. Ai andacamandacassé. Tô eu aspergindo colírio sobre os vossos olhos nessa noite. Ai, 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 para enxergar aí o âmbito espiritual. Porque chegou o tempo de um renovo. Chegou o tempo de adoração. Chegou o tempo de prostrado louvar o meu nome. Porque a minha voz, diz o Senhor, vai ecoar neste lugar. Não endureça o vosso coração. Quem pode adorar? Olha a voz de muitas águas aí. Olha a voz de trovão aí. Olha aí, ele vem com a larina, a trombeta de Deus e voz de arcanjo. Olha a voz de arcanjo. Olha a voz dele bradando. Olha a voz dele falando. Pastor Jorge, eu estou no deserto. É no deserto que Deus está falando contigo. Pastor Jorge, está faltando água. Deus está falando contigo. Pastor Jorge, eu estou faltando. Ai, ai, ai. Deus está falando, é no deserto. Ei, você que está na prova, Deus está falando contigo. Não endureça o teu coração. Recebe a voz de Deus para fazer diferença. Quantos ouviu a voz de Deus? Só quem ouviu a voz de Deus, diga santo 3 vezes. 1, 2, 3. Só quem ouviu a voz de Deus, diga santo. Mais uma vez. Mais uma vez. Só quem ouviu a voz de Deus, mais uma vez. Mais uma vez, só quem ouviu. Quem vai ouvir a voz de Deus? A hora que Deus falar. Quem conhece a voz de Deus? A terra se derrete com a voz de Deus. O mar se abre com a voz de Deus. O gigante caiu com a voz de Deus. Golias perdeu com a voz de Deus. Jesus ressuscitou Lázaro com a voz de Deus. Maia sergue a managassé. A voz de Deus desceu neste lugar. E o milagre acabou de acontecer. O milagre acabou de acontecer. A voz de Deus desceu.
desceu varoa, o milagre chegou, o milagre acabou de chegar. Onde tem a voz de Deus tem milagre, onde tem a voz de Deus tem renovo, onde tem a voz de Deus tem mistério, tem vida no altar, onde tem a voz de Deus tem a presença. Quem pode sentir e ouvir a voz de Deus? Aí na cantora Managacé, aproveita e recebe essa presença aí. Aproveita e glorifica e adora de verdade. Aproveita que a voz dele está aqui e aplaude, glorifica e exalta o nome.